A Ucrânia se tornou uma verdadeira mestre na arte do impossível em sua luta contra a Rússia. Desde o início da invasão, muitos duvidavam que o país conseguisse resistir ao poderio militar russo. No entanto, os ucranianos não apenas resistiram, como também mostraram uma capacidade impressionante de adaptação e resistência. Com o auxílio de drones, foram capazes de eliminar tanques, artilharia e sistemas de defesa aérea, até mesmo atacando alvos dentro da própria Rússia, algo que, em fevereiro de 2022, parecia inimaginável. Recentemente a Ucrânia alcançou um feito extraordinário. Destruiu um destroyer russo avaliado em cerca de 10 milhões de dólares usando uma arma que custou apenas 500 dólares. A incredulidade para os russos era palpável. Como foi possível? Em 29 de setembro, o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia compartilhou no Telegram um vídeo impressionante mostrando um ataque que muitos consideravam impossível. O 1º Batalhão dos Kizak Vysot, conhecido como Predadores das Alturas, são parte da 59ª Brigada de Assalto Separada, e foram eles que executaram a ação ousada que destruiu um grande ativo russo, um helicóptero Mi-8. Mas como a Ucrânia conseguiu tal feito com uma arma tão barata? Antes de responder a essa pergunta, vamos entender a importância do Mi-8. Apesar de ser chamado de helicóptero de ataque, o Mi-8 serve como uma plataforma multifuncional, projetada para desempenhar várias funções no campo de batalha. Este modelo é famoso por sua versatilidade e é usado em 49 países. É equipado com um sistema de navegação que permite voos seguros mesmo em condições climáticas adversas. O Mi-8 tem um papel vital no transporte de tropas e, diferentemente de tanques e artilharia desatualizados, ainda é uma máquina temida nos céus. Capaz de transportar até 24 pessoas ou até 4.000 quilos de carga, suas configurações variam, permitindo que seja usado como uma plataforma de ataque se necessário. Com um armamento significativo e uma velocidade de cruzeiro de cerca de 200 km por hora, o Mi-8 é uma ameaça real quando utilizado em combate. Agora voltemos ao que realmente importa. Como a Ucrânia fez para derrubar um Mi-8 com um drone de 500 dólares? O vídeo revela tudo. O comandante, conhecido como Madiar, mostrou duas filmagens. A primeira capturou a explosão do helicóptero após um impacto. A segunda filmagem, feita pela câmera do próprio drone, mostra a trajetória do ataque. Assim que o Mi-8 apareceu ao longe, o drone se aproximou rapidamente, pegando o piloto de surpresa, não houve tempo para reação. O drone utilizado era um Shrik-10, uma máquina simples mas eficaz. Armado com um projétil capaz de destruir blindagens pesadas, conseguiu atingir o helicóptero e contabilizar uma vitória impressionante para a Ucrânia. Esse ataque se tornou uma prova do uso inovador de tecnologia em um campo de batalha moderno e reforçou a determinação e engenhosidade ucraniana, mostrando que mesmo as armas mais simples podem trazer resultados extraordinários. No contexto atual, o Mi-8 é um dos helicópteros militares mais utilizados no mundo, operando em 49 países. Sua versatilidade impressiona, tornando-o uma escolha frequente para os combates modernos. Este helicóptero, que também serve para o transporte de pessoal, conta com sistemas de navegação e informação de alta qualidade, permitindo voos seguros mesmo em condições climáticas adversas. Algumas versões foram projetadas para transportar VIPs, destacando seu uso tático nas batalhas. Embora seja um modelo da era soviética, ao contrário de tanques antigos e artilharia, o Mi-8 continua avançado e muito utilizado. Com uma velocidade de cruzeiro de cerca de 200 km por hora e capacidade para levar até 24 pessoas ou 4.000 quilos de carga, ele é feito para realizar funções pesadas. No entanto, sua eficácia não se limita ao transporte. Essa máquina pode ser um verdadeiro arsenal voador. O Mi-8 também é um helicóptero de combate. Afinal, conta com janelas em sua cabine interna, permitindo que os soldados a bordo utilizem suas armas pessoais para defendê-lo. Mas o potencial destrutivo do Mi-8 não acaba por aí. Ele pode ser equipado com uma variedade de armamentos, o que o torna uma ameaça formidável não apenas para o transporte, mas também nos combates diretos. Dependendo da estratégia, pode carregar metralhadoras de 7,62 mm ou canhões de 12,7 mm, além de mísseis guiados antitanque, tornando-o uma máquina letal em qualquer cenário. E agora, o que aconteceria se esse poderoso helicóptero encontrasse uma resistência inesperada? As operações em campos de batalha são repletas de surpresas. E a armada da Ucrânia está se provando mais adaptável do que muitos imaginavam.
Com recursos limitados, seu foco afiado e táticas inovadoras estão virando o jogo. A tensão está no ar. O que mais a Ucrânia tem na manga? Durante a guerra, a Ucrânia transformou o impossível em uma forma de arte. Inicialmente, o país não parecia ter chance alguma contra a força avassaladora da Rússia, mas, surpreendentemente, sua resistência não cedeu. Mesmo com a ajuda militar, as defesas ucranianas deveriam ter desmoronado diante da estratégia de desgaste de Moscou, mas isso não aconteceu. Com o uso de drones, a Ucrânia ataca tanques, artilharia, sistemas de defesa aérea e até ativos dentro da própria Rússia, algo que ninguém poderia imaginar em fevereiro de 2022. Recentemente, a Ucrânia alcançou mais uma vitória impressionante ao destruir um navio de guerra russo avaliado em cerca de 10 milhões de dólares. E a parte mais surpreendente: a arma utilizada foi um drone que custou apenas 500 dólares, algo que a Rússia nunca previu. No dia 29 de setembro, um comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia divulgou um vídeo em que um ataque que parecia impossível se concretiza. O primeiro batalhão de Kizak Vysot, conhecido como Predadores das Alturas, participou da missão, que resultou na destruição de um helicóptero Mi-8, um grande ativo russo. Como foi que a Ucrânia conseguiu realizar um feito desses utilizando uma arma tão barata? A resposta está em um momento. Antes de qualquer coisa, vamos entender a relevância do Mi-8. Esse helicóptero é um coringa no campo de batalha projetado para ser versátil e eficaz em diversas funções. Com um design clássico da era soviética, ele ainda é amplamente utilizado em 49 países. O Mi-8 é ideal para transportar pessoal e possui sistemas de navegação excelentes, permitindo voos seguros mesmo em condições adversas. No entanto, o que torna esse helicóptero um alvo tão considerável são suas capacidades de combate. Armado com metralhadoras de 7,62 mm ou um canhão de 12,7 mm, o Mi-8 também pode ser equipado com mísseis guiados antitanque e foguetes de diferentes calibres, resultando em uma impressionante capacidade de ataque. Mesmo com sua idade, ele continua a ser uma ameaça notável no céu, capaz de atingir uma variedade de alvos terrestres. Mas o que aconteceu em 29 de setembro foi extraordinário. A Ucrânia usou um drone de visualização em primeira pessoa, ou FPV, para destruir o tão temido Mi-8. Isso não é apenas especulação. Há provas concretas na forma de vídeos postados pelo comandante Robert Brovdi, conhecido como Madjar. Um dos vídeos mostra os momentos após a detonação do Mi-8, que explodiu em chamas após ser atingido. Mas será que esse drone realmente conseguiu derrubar um Mi-8? As imagens são impressionantes, mas a confirmação exata do que ocorreu ainda é uma questão. No segundo vídeo, gravado pela própria aeronave que realizou o ataque, vemos a missão sendo executada em tempo real. O Mi-8 aparece na tela e o drone se aproxima rapidamente. Em poucos segundos, o impacto acontece. Será que a Ucrânia conseguiu realmente abater um dos principais helicópteros russos? As imagens de destroços triunfantes no chão falam por si, mas a verdadeira pergunta que fica é: o que isso significa para a guerra e como a Rússia reagirá a essa perda devastadora? Ucrânia se destacou em sua luta contra a Rússia, realizando feitos que antes pareciam impossíveis. Desde o início da invasão russa, muitos duvidavam que o país pudesse resistir. No entanto, suas defesas surpreenderam a todos, graças a inovações como o uso de drones. Mas o que aconteceu no dia 29 de setembro é algo que vai além do comum. Um drone de apenas 500 dólares conseguiu destruir um enorme helicóptero de guerra russo avaliado em 10 milhões de dólares. Como isso é possível? Robert Brovdi, conhecido como Madjar, divulgou um vídeo que comprova esse feito impressionante. No primeiro vídeo compartilhado, observamos a cena após o ataque do drone FPV, que inicialmente Madjar pensou ser um Mi-28. O curto clipe gravado por outro drone ucraniano mostra o helicóptero russo explodindo em chamas, tornando-se uma bola de fogo enquanto despencava. A tensão aumenta. Será que realmente foi um drone? Em sua segunda postagem, Madjar confirmou que o alvo era um Mi-8 e apresentou um vídeo um pouco mais extenso que revela mais detalhes do ataque. Agora a perspectiva é da própria aeronave que fez o trabalho. No momento crucial, o drone FPV se dirige rapidamente para seu alvo, e logo o imponente Mi-8 aparece no horizonte. Aproximando-se sem ser percebido, o drone se posiciona na trajetória do helicóptero russo. O piloto, pego de surpresa, não consegue reagir a tempo. E com o impacto, o que aconteceu em seguida? A tela do drone se apaga, missão cumprida. O vídeo então retoma a filmagem anterior,
mas dessa vez com um elemento final. Outro drone ucraniano chega ao local, permitindo que todos vejam a destruição deixada pelo ataque. O resultado é claro. A Rússia perdeu um de seus helicópteros mais valiosos, tudo por causa de um único e barato drone ucraniano. A arma utilizada foi o Shrik-10, um drone de combate um tanto pequeno, mas capaz de causar uma grande explosão. Este drone foi adaptado para lançar um projeto específico, mostrando a versatilidade da tecnologia usada por Ucrânia. O que pareceu um golpe de sorte, na verdade, revela a engenhosidade e a adaptabilidade da nação ucraniana em seu combate. E você, o que pensaria ao ver um drone de $500 derrotando uma máquina de guerra de milhões? Essa é uma reviravolta impressionante na história desse conflito. O que mais pode estar por vir nesta batalha tecnológica? No emocionante contexto da guerra na Ucrânia, o país se destacou ao realizar ações que muitos considerariam impossíveis. Em 29 de setembro, um feito extraordinário foi registrado: a destruição de um helicóptero Mi-8 da Rússia por um simples drone ucraniano, o Shrik-10, que custou apenas $500. Essa operação ilustra de forma clara como a Ucrânia desafiou as expectativas e conseguiu causar estragos massivos com recursos limitados. O primeiro vídeo compartilhado pelo comandante Robert Brovdi, conhecido como Madiar, capturou o impacto do drone no helicóptero, que explodiu em uma bola de fogo. O pego de muitos no campo de batalha, que costumam encher as maravilhas tecnológicas da guerra, viu o vídeo e ficou intrigado. Como uma simples máquina de 10 polegadas pode causar tanta destruição? Com o vídeo estourando nas redes sociais, outro drone da Ucrânia se aproximou do local, revelando os destroços em chamas do Mi-8 no chão. Não restava dúvida, a Rússia havia perdido um dos seus helicópteros mais valiosos devido a uma única ação audaciosa de um drone ucraniano. O Shrik-10, embora pequeno em comparação com muitos outros equipamentos militares, estava armado com um poderoso projétil antitanque, o PG-7M, capaz de penetrar a blindagem pesada do Mi-8. Esse golpe, segundo a Defense Blog, não foi apenas um sucesso, foi a segunda confirmação de que a Ucrânia podia destruir um helicóptero Mi-8 utilizando um drone de primeira pessoa. Embora esses drones sejam uma ferramenta eficaz contra tanques e outros alvos terrestres, enfrentá-los no céu é uma tarefa mais complicada. As condições exigem habilidades extraordinárias, pois a janela de oportunidade é mínima devido à velocidade e aos movimentos imprevisíveis do alvo. Neste caso, o operador do drone mal teve tempo para reagir quando o Mi-8 apareceu no horizonte. Com reflexos rápidos e olhos atentos, o operador posicionou o drone para a manobra letal. O momento crucial e o impacto foram gravados, provando que mesmo com as limitações, a Ucrânia estava, de fato, transformando o campo de batalha. Como poderia uma operação desse tipo ocorrer em meio a tantas adversidades? A resposta está nas inovações e na determinação de um país que se recusa a recuar. Durante o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, o país surpreendeu o mundo com sua habilidade de realizar o que parecia impossível. Desde o início da invasão em fevereiro de 2022, muitos duvidaram da capacidade da Ucrânia de resistir à força militar russa. No entanto, com a ajuda de drones, a Ucrânia conseguiu neutralizar tanques, sistemas de defesa aérea e até mesmo ativos dentro do próprio território russo. Uma nova reviravolta ocorreu em 29 de setembro, quando a Ucrânia destruiu um helicóptero de guerra da Rússia avaliado em cerca de $10 milhões, usando um equipamento que custou apenas $500. Os registros mostram que o comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia compartilhou imagens de um ataque surpreendente realizado pelo 1º Batalhão de Kizak Vysoty, conhecido como Predadores das Alturas. Este batalhão, parte da 59ª Brigada de Assalto Separada, conseguiu derrubar um helicóptero Mi-8, um alvo de grande valor para o exército ucraniano. Mas como a Ucrânia conseguiu realizar um feito tão audacioso com um drone que custava apenas uma fração do valor do alvo? O Mi-8 é um helicóptero multifuncional, amplamente utilizado em 49 países, conhecido por suas capacidades de transporte e poder de fogo. Com uma velocidade de cruzeiro de cerca de 200 km por hora, possui uma impressionante capacidade de carga, sendo possível equipá-lo com uma variedade de armamentos letais. Portanto, descontar um Mi-8 usando um equipamento tão simples é verdadeiramente notável, ao explicar a fantástica operação de combate. Fica claro que não foi a primeira vez que a Ucrânia se saiu vitoriosa contra helicópteros russos em pleno voo.
Em agosto, a Ucrânia já havia utilizado drones FPV Darts para derrubar outros Mi-8 e Mi-28, mostrando que as estratégias de drones são um recurso eficaz e inovador na guerra moderna. No entanto, o ataque de setembro trouxe um novo nível de eficiência financeira. O drone que destruiu o Mi-8 foi um Shrik 10, que pode ser construído com um custo ínfimo em comparação ao valor do alvo. Essa conquista solidifica ainda mais a posição da Ucrânia, pois, ao gastar apenas $500, conseguiu abater um helicóptero que vale 20 mil vezes mais. O resultado não é apenas uma vitória militar, mas uma humilhação para a Rússia, cuja enorme máquina de guerra foi neutralizada por um equipamento tão primário. As imagens que foram compartilhadas revelam a rapidez do ataque. O dronista ucraniano precisava ser ágil, identificando o Mi-8 e ajustando seu equipamento para atingir o alvo. Um momento de descuido por parte do piloto russo resultou em uma explosão impressionante, e o helicóptero se transformou em uma bola de fogo. Este evento não só provou mais uma vez a eficácia dos drones, mas também destaca como a Ucrânia está se adaptando e vencendo, mesmo sob as condições mais desfavoráveis. Concluindo, a capacidade de a Ucrânia realizar tais ataques com um retorno sobre investimento tão massivo não apenas reforça sua coragem, mas também representa um novo padrão na guerra. Como a Rússia reagirá diante dessa nova realidade? O que isso significa para o futuro do conflito? A luta ainda não acabou. Mas os desenvolvimentos são de fato surpreendentes. A Ucrânia, em sua luta contra a Rússia, conseguiu transformar o impossível em uma forma de arte. No início da invasão russa, poucos acreditavam que o país conseguiria resistir. No entanto, com ênfase na estratégia e com a ajuda de drones, a Ucrânia não apenas sobreviveu, mas também começou a causar danos significativos ao exército russo. Recentemente, a Ucrânia destruiu um helicóptero russo Mi-8, que vale aproximadamente $10 milhões, usando um drone que custou apenas $500. Essa reviravolta não é apenas surpreendente, mas embaraçosa para a Rússia, que nunca poderia imaginar isso. Em 29 de setembro, o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, conhecido como Madyar, divulgou imagens de um ataque que parecia impossível. O 1º Batalhão dos Predadores das Alturas, parte da 59ª Brigada de Assalto Separada da Ucrânia, foi o responsável pela ação, que resultou na destruição do helicóptero Mi-8. Mas como a Ucrânia conseguiu fazer isso? Para entender, é crucial examinar as capacidades do Mi-8. Considerado um helicóptero multifuncional, o Mi-8 tem sido utilizado em 49 países, oferecendo versatilidade que poucos outros helicópteros possuem. Ele pode carregar até 4.000 quilos e tem uma velocidade de cruzeiro de cerca de 200 km por hora. É ainda mais impressionante quando se considera que, embora seja um relicário da era soviética, o Mi-8 ainda não está obsoleto. Ele pode ser usado para transporte de tropas, mas também é armado com uma variedade de armas, capazes de causar grandes danos. Essa dualidade de funções fez do Mi-8 um alvo de grande importância para a Ucrânia. Porém, quando a Ucrânia atacou, o drone estava a postos antes mesmo de a Rússia perceber o que estava acontecendo. O impacto é ainda mais significativo ao se considerar que havia 5 ocupantes a bordo, com relatos de 3 mortos e 2 gravemente feridos, embora isso não tenha sido confirmado oficialmente. Esse ataque, embora impressionante, não muda o rumo da guerra, mas expõe a fraqueza da Rússia diante das táticas inovadoras e de baixo custo que a Ucrânia tem utilizado. No final, a eficiência de um investimento de $500 em um drone que derruba uma máquina de guerra de milhões revela a vulnerabilidade da Rússia. Assim, a luta continua, e a Ucrânia se mantém firme com táticas que desafiam as expectativas. A real pergunta é, será que a Rússia conseguirá encontrar uma forma eficaz de conter esses ataques? Ou a Ucrânia continuará a vencer batalhas mesmo diante de adversários mais poderosos? Durante a guerra contra a Rússia, a Ucrânia se destacou por fazer o impossível parecer uma arte. Desde o início da invasão, muitos acreditavam que a nação não seria capaz de resistir ao poderio militar russo. Porém, a Ucrânia não apenas resistiu, como também implementou táticas inovadoras, utilizando drones para eliminar alvos que ninguém poderia imaginar. Um exemplo marcante ocorreu em setembro de 2023, quando a Ucrânia conseguiu destruir um helicóptero Mi-8, um ativo militar russo que custa cerca de $10 milhões, utilizando um drone que custava apenas $500.
No dia 29 de setembro, o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia revelou imagens impressionantes de um ataque aparentemente impossível. O primeiro batalhão Kizak Vyssot, conhecido como Predadores das Alturas, fez a proeza de derrubar um helicóptero russo, um Mi-8. Mas como a Ucrânia conseguiu isso com uma arma tão barata? Para entender a magnitude desse feito é necessário conhecer o Mi-8, que é mais que um simples helicóptero de ataque. É um dos modelos mais utilizados no mundo, projetado para os mais diversos propósitos, incluindo o transporte de tropas e a execução de ataques aéreos. Com velocidade de cruzeiro de 200 km por hora e capacidade para levar até 24 soldados ou 4.000 kg de carga, o Mi-8 é uma máquina poderosa. No entanto, o que realmente torna o Mi-8 um alvo valioso é sua versatilidade. Ele pode ser armado com uma variedade de mísseis e canhões, representando uma grave ameaça para as forças terrestres. Mesmo assim, em um conflito onde a tecnologia evolui rapidamente, um drone barato pode se tornar um terror para um ativo valioso como esse. A história do ataque de 29 de setembro começa com um vídeo compartilhado por Robert Brovdi, o comandante conhecido como Madjar. As imagens mostram o momento em que o drone FPV da Ucrânia se aproxima do Mi-8, quase como se estivesse em um jogo. Quando o drone se aproxima rapidamente, a questão que fica no ar é: o piloto russo percebeu a ameaça a tempo? A reação rápida é essencial em combate, mas neste caso, parecia não ser suficiente. Os momentos finais são eletrizantes. O drone acerta em cheio, e a explosão do Mi-8 ilumina o céu. A Ucrânia não só derrubou uma máquina valiosa, como também enviou uma mensagem poderosa à Rússia. Um drone de $500 pode causar perdas catastróficas. Esse evento emblemático destaca uma nova era de combate. O uso de drones FPV tornou-se um fator crucial na batalha, desafiando as noções tradicionais de poderio militar. Um único drone pode ser a diferença entre vencer ou perder. Como explicou um relatório do The Economist, as forças russas precisam repensar suas estratégias, pois os ataques aéreos estão se tornando cada vez mais vulneráveis. Ao refletir sobre esse ataque audacioso, fica um questionamento intrigante. Até onde a tecnologia pode levar uma nação em guerra? Com drones que custam menos do que um jantar em um restaurante, a Ucrânia continua a redefinir o que é possível em combate moderno. E a batalha entre esses robôs baratos e ativos de milhões se intensifica, deixando o mundo em suspense. Em um cenário de guerra sem precedentes, a Ucrânia transformou a resistência em uma forma de arte durante o conflito contra a Rússia. Desde o início da invasão, muitos duvidaram da capacidade ucraniana de manter-se firme. No entanto, os valentes defensores não apenas resistiram, mas também contra-atacaram de maneira impressionante. O uso inovador de drones permitiu que a Ucrânia destruísse tanques e sistemas de defesa aérea, além de atacar alvos dentro do território russo, situações que pareciam inimagináveis em fevereiro de 2022. E em uma reviravolta surpreendente, um navio de guerra russo, avaliado em aproximadamente $10 milhões, foi obliterado por um dispositivo que custou apenas $500. Em 29 de setembro, o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia compartilhou em uma rede social imagens de uma ação que deveria ter sido impossível. A tropa conhecida como Predadores das Alturas, parte da 59ª Brigada de Assalto Separada, conseguiu derrubar um helicóptero Mi-8, um ativo valioso para os russos. Mas como a Ucrânia conseguiu tal feito usando uma arma tão barata e simples? Antes de explorarmos essa pergunta, precisamos entender a importância do Mi-8. Embora classificado como um helicóptero de combate, o Mi-8 é na verdade um multifuncional com uma ampla gama de capacidades em combate. Usado em 49 países, ele é valorizado por sua versatilidade e confiabilidade em condições adversas. Possui um espaço interno que permite o transporte de pessoal, além de estar armado com uma variedade de munições que podem causar grandes danos em ataques a alvos terrestres. No entanto, foi durante uma das experiências mais desafiadoras que a Ucrânia conseguiu atingir o Mi-8. A operação foi realizada por um drone de visão em primeira pessoa, FPV, que atacou diretamente o alvo com precisão impressionante. O vídeo que o documentou, compartilhado pelo comandante Madjar, revelou um momento de pura adrenalina. Em questão de segundos, o drone conseguiu se aproximar do Mi-8 que estava em movimento. O piloto russo ou não viu o drone, ou não teve tempo de reagir. O impacto foi devastador e o Mi-8 se incendiou, caindo em chamas. A seguir, novas revelações surgiram.
A missão resultou não apenas na destruição do helicóptero, mas também na morte de 3 membros da tripulação. Inicialmente a propaganda russa clamou que todos estavam a salvo, mas isso logo se mostrou uma farsa. As imagens foram claras. Não havia uma aterrissagem segura, mas sim uma queda trágica que provavelmente vitimou todos a bordo. A tensão aumentou à medida que se descobria que a Ucrânia repetidamente conseguia abater helicópteros russos em pleno voo. Então, qual é o impacto dessa vitória para a Ucrânia e como isso afetará o moral das forças russas? Essa operação marca um passo significativo na luta da Ucrânia contra um adversário muito maior e mais forte. Enquanto isso, o futuro dessa guerra continua incerto, e o que está em jogo é nada menos do que a liberdade e a soberania de uma nação inteira. Em meio ao intenso conflito com a Rússia, a Ucrânia se destacou ao realizar ações que muitos considerariam impossíveis. Desde o início da guerra, a força e a resistência do país surpreenderam o mundo. Mesmo enfrentando desafios imensos, a Ucrânia mostrou que sua determinação e estratégias inovadoras podem reverter situações adversas. Recentemente, um evento chocante ganhou as manchetes: a destruição de um helicóptero de combate russo, o Mi-8, avaliado em cerca de 10 milhões de dólares, por um drone que custou apenas 500 dólares. No dia 29 de setembro, o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia fez uma revelação impressionante em sua conta no Telegram. O batalhão conhecido como Predadores das Alturas, parte da 59ª Brigada de Assalto Separada da Ucrânia, realizou um ataque quase inimaginável. Eles eliminaram um ativo militar significativo da Rússia, um helicóptero que à primeira vista, deveria ser inatingível para uma arma tão simples. O Mi-8 é um helicóptero conhecido por sua versatilidade no campo de batalha. Desenvolvido na era soviética, ele é amplamente utilizado por vários países por suas capacidades de transporte de tropas e de carga. Com uma velocidade de cruzeiro de cerca de 200 km por hora e capacidade de carga que pode ultrapassar 4 toneladas, esse helicóptero é uma presença imponente. Além disso, o Mi-8 pode ser armado com uma variedade de armas, desde metralhadoras até mísseis guiados, intensificando ainda mais sua reputação como um adversário formidável. Mas como a Ucrânia conseguiu atingir um alvo tão protegido? À medida que os eventos se desenrolavam, a resposta se tornou evidente. O ataque foi realizado por um drone FPV, uma tecnologia que a Ucrânia tem usado de forma eficaz durante sua luta. O uso desse drone não foi um acidente, foi o resultado de planejamento e precisão. O comandante das forças de drones, conhecido como Madiar, compartilhou vídeos impressionantes do ataque, mostrando os momentos que levaram à destruição do Mi-8. No vídeo, a tensão é palpável. O operador do drone, com olhos aguçados, localiza o helicóptero russo no horizonte. Em questão de segundos, o drone se aproxima rapidamente. A manobra é precisa. O Mi-8, aparentemente despreparado para o ataque, não teve chance. O impacto foi devastador e os resultados deixaram a Rússia em estado de negação sobre a gravidade da situação. Ao examinarmos mais de perto as consequências do ataque, ficamos sabendo que essa não foi apenas uma vitória tática. Relatórios indicam que além da destruição do helicóptero, alguns membros da tripulação russa foram mortos, enquanto outros estão em estado crítico devido às lesões sofridas. A reação da Rússia incluiu tentativas de desmentir os eventos, mas a narrativa já estava se formando, destroçando a imagem invulnerável que o governo russo tentou projetar. Esse ataque não foi um caso isolado, representa um padrão de resistência e inovação ucraniana em um cenário de guerra que parece muitas vezes esmagador. Em um contexto mais amplo, a ação da Ucrânia no dia 29 de setembro tornou-se um símbolo poderoso de resiliência, exibindo a capacidade de um país determinado a se defender contra um adversário muito mais robusto. Essa história, marcada por estratégias inesperadas e pela coragem de seus combatentes, continua a desafiar as expectativas e a inspirar aqueles que observam de longe.